Saudações. Parece que cada dia no Brasil tem uma novidade, um absurdo maior, né? E tem gente que fica batendo palma para maluco, achando que isso tudo que está acontecendo vai acabar bem, né? Quando na realidade a gente já está numa ditadura. A gente não pode falar, né? Não pode falar, vamos ser realistas. Isso me lembra um conto do Machado de Assis chamado O Alienista. Para quem leu, sabe do que eu estou falando. E quem não leu, leia, por favor, que vai ver. Era um prefeito de uma cidade que contratou um médico, psiquiatra, que ele queria combater os opositores, não sabia como. E esse médico psiquiatra começou a dar diagnóstico de loucura, principalmente começou pelos opositores do prefeito. E aí esse médico achava todo mundo louco na cidade, todo mundo era louco. Ele era perfeito, ele era são e todo mundo era maluco. Acabou internando até o prefeito. Então acho que mais ou menos a gente está desse jeito. Tem gente aí que acha que é o dono da razão, o dono da democracia, é o dono da verdade e ele que é o dono da lei também. Então o que os outros escreveram, o que está no Código Civil, Código de Processo Civil, que está na Constituição, não vale nada, porque ele que sabe a lei, ele que conhece a lei, ele que é o dono da democracia, ele que manda prender criança, manda prender velhinho, manda prender todo mundo que se opõe aos ditames que ele ordena. Então todo mundo está errado, só ele que está certo. Quer dizer, é tanto absurdo que a gente vê hoje em dia que não dá para acreditar. Parece essa obra de ficção do Machado de Assis, O Alienista. Só que eu acho que essa turma que está batendo palma hoje, pelos absurdos que acontecem, amanhã vão ser vítimas também. Igual aconteceu com esse médico psiquiatra lá que internava todo mundo. Então, a partir do momento em que essa pessoa que hoje está batendo palma, amanhã tiver uma injustiça a seu favor, vai reclamar para quem? Reclama para o Papa. Então, abra o olho, povo brasileiro. Isso daí não tem condições de perdurar. A gente está vivendo a pior ditadura que já existiu nesse país. Nunca na história desse país a gente viu tanto absurdo em todos os sentidos. Juristas, OAB, Congresso, todo mundo fica quieto, com medo de ser preso, porque um maluco desse, se você falar qualquer coisa, ele vai mandar te prender. E isso está na lei? Aí vai dizer, não, lei, ordem judicial se cumpre. Tem um jargão no direito militar, nos quartéis, que diz o seguinte: ordem absurda não se cumpre. Então, se um comandante der uma ordem absurda, o subordinado, ele, diante até do princípio da legalidade, tem o dever de não cumprir. Agora tem subordinado no judiciário que está cumprindo ordem absurda. E no futuro pode ser também penalizado, pode ser criminalizado. Por quê? Porque ele está cumprindo ordem absurda. O poder não está na mão de homens. O poder tem que estar na mão da Constituição, tem que estar na mão do povo, do Congresso, que, diga-se de passagem, só tem banana nesse nosso Congresso, só tem banana. Por quê? Porque a gente vota errado. Eu vou dar uma dica: a melhor forma de você votar no candidato, pesquise o passado dele, quem é. Não adianta o sujeito
que é comunista, que é simpatizante de grupos de extermínio, que é simpatizante, que é aliado ao crime organizado, que já foi condenado, que é corrupto, que já foi condenado em 3 instâncias, dizer que esse sujeito vai ser um bom político e que vai trabalhar pelo povo, não tem condições. Não verifique projeto, promessa, nada, porque o político vai me dar picanha, eu vou votar nele. Não! Veja o que ele já tirou de você e vai tirar cada vez mais. Não vote em promessa, não vote em projeto, esqueça disso. Vote na análise do candidato. Veja o perfil dele, o passado dele, se ele foi condenado, se ele é um invasor de terra, se ele é comunista, se ele nunca trabalhou, se ele conquista as coisas por méritos próprios, verifica isso, ou se ele ficou rico às custas da política, às custas do nosso dinheiro, se ele faz a farra com dinheiro público, se ele não presta conta do dinheiro que ele gasta. Aí você vai votar num indivíduo desse que te prometeu picanha achando que vai dar certo. Ou achando que o sujeito que é invasor de terra, um sujeito que apoia terrorista, você acha que ele vai ser um bom político quando ele assumir o poder? Ele vai cercear a tua palavra. Ele vai querer criar uma ditadura e nunca mais sair do poder. Como é a Venezuela. E diga-se de passagem, essa turma que você fica ouvindo, que o culpado pela miséria do Brasil são os ricos, eles que são os maiores ricos do Brasil. Então o culpado pela miséria, a culpa é deles. Vejam nas últimas eleições para presidente, quem era o candidato mais rico de todos? Era justamente que dizia e combate a riqueza de quem trabalha e consegue, por próprios meios, se enriquecer. E ele se enriqueceu às custas de quem? Às custas da corrupção, às custas do meu dinheiro. Nunca trabalhou na vida, viveu a vida inteira sugando os nossos cofres. E você vai votar num sujeito desse, achando que ele é amigo, pai dos pobres, achando que vai dar certo, que o Brasil vai crescer. Já saiu agora o último relato, o próprio Ministério da Fazenda diz que o Brasil é campeão de pagamento de impostos do mundo e vai aumentar. E a miséria vai aumentar, mas você não pode falar, a imprensa não pode falar. Ninguém pode falar. Você vai esperar o que no futuro? Vai continuar aplaudindo o maluco aí? Estamos aí no 7 de setembro. A gente tem alguma coisa para comemorar? Você vai aplaudir o exército no desfile? Tem motivos para aplaudir? Com sinceridade, as pessoas de sã consciência nesse país estão amordaçadas. Tem jornalista que está apoiando a censura. Você tem que ter liberdade para se expressar. Ou nós estamos aqui igual no conto do Machado de Assis. Se você falar qualquer coisa, você está combatendo a democracia. Quando deveria ser o inverso. Quem fala e tem o direito de falar qualquer coisa, a respeito até dos seus governantes, ele está praticando a democracia. Então preste atenção, preste atenção. Você
vai ser a próxima vítima. Não bata palma para maluco. Como bater palma para o médico psiquiatra do conto do alienista. Porque, com certeza, normal não é. E o pior é que os próprios parceiros sabem que as coisas estão erradas e batem palma também. Meus amigos, vamos ver o próximo capítulo.